E aí, pessoal, bem-vindos novamente. Estamos aqui na nossa aula de número 5 do curso completo de Informática para Concurso, aqui no YouTube, com reprise lá no Eu Vou Passar, o vídeo gravado no Eu Vou Passar, onde você pode baixar esse conteúdo, ok? Onde você pode baixar para o seu computador esse vídeo. Essa é a aula número 5, né? Nós terminamos na aula passada periféricos. Nós vamos começar agora um assunto um pouco mais elaborado e vamos passar para barramentos, que é uma coisa que quando cai hardware, cai barramento, com certeza cai para você a parte da decoreba, da memorização, certo? Então, vamos ver comigo aqui, olha só. Deixa eu ver nossa apresentaçãozinha aqui, cadê nossa apresentaçãozinha? Tá aqui, ó, desculpem que eu pisei na bola agora, vamos lá. Pronto. A gente vai começar com o funcionamento de um computador. Como um computador funciona. A gente já viu alguns dos principais componentes do seu computador, mas a gente vai ver agora exatamente com alguns novos termos como é que o seu computador funciona. Olha só. Tirando a minha imagem. O computador, ele é uma máquina que processa informações, a gente já sabe. Processar informações. Mas como é que ele faz isso? Como é que ele processa informações? Obedecendo ordens sequencialmente dispostas. Ou seja, o computador ele faz assim: faça isso, mostre o fundo branco, mostre a letra A. Quando o usuário digitar uma tecla, pegue essa tecla e bote na tela. Então, existem ordens a serem seguidas, tá? E a CPU ela é excelente para obedecer ordens. A CPU ela não tem iniciativa. A CPU não sabe o que fazer. Ela sabe o que obedecer, certo? Então, é um cérebro, não é feito o nosso cérebro, que é capaz de imaginar, de criar coisas. A CPU ela simplesmente obedece ordens. Essas ordens elas são chamadas de instruções. Então, o que são instruções? São comandos que a CPU obedece. E essas instruções elas são reunidas em conjuntos sequenciais de instruções, ordens sequencialmente dispostas. Essas ordens, esse conjunto de instruções é chamado de programa. Então, olha só, um programa ou software, na verdade, é um conjunto de instruções. Mas, João, peraí, eu pensei que um programa fosse uma coisa que a gente pudesse usar para trabalhar no computador. O Word. Eu digito meus textos no Word. Eu faço minhas planilhas no Excel. Eles não são programas? São programas, são softwares, com certeza. Mas o que você não vê é que internamente aquele Word, aquele Excel, são zeros e uns. Eles são instruções elétricas, instruções que vão ser obedecidas por um circuito elétrico. Então não se iluda. Quando você vê o Word com a página em branco atrás, esperando para você colocar o título no documento, não se iluda. Aquilo é só fachada, aquilo é só maquiagem para você entender como o Word funciona. Mas o Word, na verdade, é um conjunto de zeros e uns. E esses zeros e uns são instruções que a CPU obedece. Então aqui nós temos uma instrução, aqui nós temos outra instrução. Às vezes a instrução é um simples: eu quero que você some esse número com aquele número, eu quero que você subtraia esse número com aquele número. Tranquilo, é só isso. É só isso. Todos os programas que você utiliza são conjuntos de instruções. Nada mais do que isso, ok? Então vamos lá, vamos tirar um pouco essa tela para a gente ver isso, ó. Eu tenho aqui alguns programas, mas vê só, pronto, eu tenho aqui uma calculadora, vê, ó, aqui está a calculadora, tá? Ela é um programa, então isso aqui é um programa. Engraçado que a gente vê a calculadora, tá? Como uma coisa que parece uma calculadora normal, parece uma calculadora daquelas que a gente usa na mesa.
Mas aí, e se eu vier aqui e clicar no número 8, vai aparecer 8 na calculadora, 89, 8 menos 6, por exemplo, tá aqui, 2, tá? Vezes 785, ó, 1570, e aí vai. É um programa. Ele foi programado para fazer isso. Visualmente é assim, maquiagemmente, se é que eu posso, maquiadamente é assim, né? De forma de fachada é assim, mas dentro, internamente, essa calculadora, na verdade, é um conjunto de zeros e uns. Essas teclas são zeros e uns, tá? Esse cinza e esse bege são zeros e uns. Tudo isso é 0 e 1. E onde está agora? Está na memória principal, sendo obedecida, sendo executada, sendo realizado o trabalho pela CPU. Ok? Então, programas são conjuntos de instruções. Quem é que obedece essas instruções? A CPU. Agora vamos entender o funcionamento mesmo. Certo? Sim, deixa eu dar um exemplo aqui. Vamos imaginar um outro programa. Tem um programinha aqui no Mac que é interessante, que é o Photobooth, que serve para tirar foto. Ó, olha só. Eu vou clicar nele. Ele está fechado, ele não está aberto. Ele vai abrir agora. Então ele vai para a memória RAM agora. Ó. Pronto, ele abriu. A câmera está aqui na minha lateral, certo? Ó. Então eu estou aqui, está um pouco devagar, mas você percebe a lateral do meu estúdio. Aqui atrás, na verdade, é um fundo azul, né? Você está vendo ele aqui. E esse programinha estava fechado e agora ele está aberto. Agora ele abriu, né? Eu posso tirar uma foto. Vou aqui aparecer. Rapidinho. Pronto, tiramos uma foto, vai até direito a flash, né? Então, é um programa cheio de instruções obedecidas por quem? Obedecidas pela CPU. Então, nós vamos brincar agora com essa história de funcionamento do computador, tá? Olha só. Todos os programas que o seu computador tem, eles estão guardados no mesmo canto. Onde? Você vai dizer na memória RAM. Não. Os programas que você tem no seu computador são guardados no HD. Tá? Eu tenho os 3 componentes aqui, a CPU, o HD e a memória RAM, a memória principal. Ok? São os 3 componentes que nós temos aqui. Imagine um programa. Imagine, por exemplo, esse programa de fotografia que estava fechado e eu abri. Ele estava lá na dele, ele estava lá, não estava funcionando, não estava aberto. Ele estava fechado. Eu disse, eu vou tirar uma foto. Aí eu abri o programa. Bom, quando os programas estão fechados, eles ficam no HD. É como se o HD fosse o dormitório dos programas. Certo? Imagina um quartel, imagina um canteiro de obras. O dormitório é o HD. Os programas, quando não estão em funcionamento, os programas, quando não estão ativos, quando não estão funcionando, não estão abertos, eles estão dormindo no HD, ok? Aí, dormindo no HD. E eu vou abrir, então eu vou lá e dou 2 cliques no programa. Ora, quando eu dou 2 cliques no programa, acontece isso. Acontece de uma cópia do programa ir para a memória principal. Então, o que acontece é o seguinte, aqui em cima de mim, certo? Na memória RAM. Isso aqui é o programa original, certo? Os zeros e uns, as instruções são todas copiadas para a memória RAM. Então, isso aqui, lembrando, é uma cópia, mas é uma cópia elétrica. Ou seja, o que está aqui pode se perder. O programa está aberto, o programa está em funcionamento. O Photobooth lá abriu para tirar, podia me fazer tirar foto, mas é elétrico. Se faltar energia, tudo que está aqui se perde, não é verdade? Mas quando volta a energia, eu posso ligar o programa de novo, ligo o meu computador, vou lá e ligo o programa, porque o programa está guardado aqui, porque a gente sabe que o HD não é uma memória volátil, ele guarda a informação por tempo indeterminado. Então, todos os programas ficam dormindo no HD, descansando permanentemente no HD. Quando eu chamo o programa, vamos trabalhar, vem comigo, vamos trabalhar, dou 2 cliques no programa. Uma cópia do programa é feita na memória RAM. Uma cópia. João, por que você está insistindo tanto em cópia?
Porque imagina se o cara dissesse na prova, olha, quando você abre um programa, ele é movido para RAM. Movido para RAM significa que ele sai daqui. Aí, vê que merda se o programa saísse daqui, ficasse só na RAM e faltasse energia. Pronto. Se faltasse energia, o programa foi movido. Movido significa que ele sai daqui da origem. Deixa eu mudar de cor. Movido significa que ele sai da origem. Aí não está mais lá. Aí foi para a memória RAM. Estava funcionando até falta energia. Falta energia, perdeu lá. Bom, se ele só tinha aqui, porque ele não está mais aqui, perdeu-se o programa. Não seria uma porcaria se fosse assim? Então, o programa é copiado. Ele permanece no HD, tranquilo. Mas uma cópia dele vai para a RAM. E é aí que o programa começa a funcionar. O programa começa a funcionar quando ele está na memória RAM. Sabe por quê? Porque a CPU, nossa amiga CPU, que é quem executa as instruções, quem obedece o programa, quem faz o programa aparecer na tela, quem obedece as instruções é a CPU. A CPU ela não consegue buscar instruções diretamente daqui, ela não consegue buscar instruções diretamente do HD. A CPU tem que buscar instruções da memória principal para obedecer às instruções. Some 8, subtraia 15, multiplique por 3. Essas instruções, elas são trazidas da cópia que está na memória RAM. Por isso a gente costuma dizer, um programa aberto necessariamente está na memória RAM. Um programa que está em funcionamento, um programa que é uma janela aberta, que você está vendo, que está atuando, todo o programa que está ativo, atuando, ele está na memória RAM. Porque somente da memória RAM que a CPU consegue executar as instruções dele. Certo? Então, vamos ver aqui. Então, o que é que está acontecendo? O primeiro passo é que o programa já existia no HD, ficou lá dormindo. O segundo passo é que o usuário foi lá e chamou o programa para funcionar, então o programa passou a ter uma cópia na memória principal, de onde é lido constantemente pela CPU. Então, o que é que a CPU faz? A CPU vai executar uma por uma as instruções. Dá uma olhada. Primeira instrução, a CPU executou. Segunda instrução, a CPU executou. Terceira instrução e assim sucessivamente. Quer dizer, o nosso computador ele vai executando instrução por instrução, uma por uma, executando as instruções do programa. E é isso que faz o programa funcionar. É isso que faz o programa ficar ativo na memória. E o computador vai fazendo isso, e a CPU vai fazendo isso, teoricamente, ad eterno, enquanto tiver instrução para executar, enquanto tiver opção para fazer em todos os programas. A CPU vai fazendo isso, vai executando instrução por instrução. Engraçado que cada instrução dessa, cada ordem, ela é binária, ou seja, é um pouquinho de zeros e uns, são alguns zeros e uns, certo? Então tá aqui ó, um bocado de zeros e uns, vou botar aqui, ó, pronto. Que a CPU entende, a CPU puxa essa informação para cá, a CPU pega essa informação, esses conjuntos de zeros e uns que estão aqui, certo? E a CPU, ela lê e executa. É como se ela pegasse... Imagina, o melhor exemplo que tem disso é o exemplo da mensagem na porta da geladeira. Você acorda, aí tem uma mensagem na porta da geladeira que tua irmã deixou assim. Vá lavar o tapete. Vá mandar lavar o carro. Pegue 2 litros de leite na padaria e um saco de pão. Vá trazer as crianças na escola. A buscar as crianças na escola. Vê, são 4 instruções, são 4 ordens. Você é a CPU, porque você leu as 4 ordens e vai executar as 4 ordens, se tiver com boa vontade, né? E a geladeira é a memória principal, é a memória onde está lá. Aliás, eu até podia comparar a porta da geladeira com a memória auxiliar, né? Com essa aqui. Aí você pega o bilhetinho, guarda no bolso e fica o tempo todo abrindo para ler, abrindo para ler. Então, isso aqui seria o bolso onde você guarda a sua mensagem. O programa seria a sua mensagem, né? A mensagem que você recebeu da sua irmã. Então, um programa é um bilhetinho contendo várias instruções que a CPU vai ficar lendo e executando. Só isso. Todo programa é isso. Fica bonito, parece que tira foto, parece que você digita, parece que faz cálculo. Fica visualmente agradável. Para o WhatsApp, né? Tem gente que fica no Zap lá no celular. É um programa. É um conjunto de zeros e uns que a CPU do teu celular, do teu smartphone, consegue traduzir e consegue transformar naquele mensageiro. Então, tudo isso, todos os programas são exatamente isso. Apenas instruções zeros e uns. Só, ok? Lamento se decepcionei você, mas é só isso mesmo. Tá?
Um detalhe que é importante é que a gente ainda vai mergulhar mais a fundo nisso, tá? A gente vai mergulhar mais a fundo em funcionamento do computador, em a CPU buscar uma instrução, porque tem alguns segredinhos que caem em prova, algumas frescurinhas que caem em prova, que é bom que a gente entenda, certo? É muito importante que a gente veja mais segredos disso. Em algumas provas cai mais do que simplesmente saber essa história da instruçãozinha, tá? Vamos lá. O que mais a gente vai enfrentar aqui? Programas são guardados na memória principal enquanto são executados, né? Eles são guardados na memória principal. Eles são guardados ad eterno numa memória permanente. Não adianta dizer que fica só na principal, é mentira. Porque se, poxa, está na principal, mas estava onde antes, né? Porque como é que o Word apareceu? Como é que o Excel apareceu? Nasceu, foi? Não. Ele estava guardado na memória permanente, na memória de massa, ok? Uma a uma, as instruções são buscadas e executadas pela CPU. A CPU vai lá, busca uma instrução, lê a instrução, executa a instrução. A CPU vai lá, lê, busca a próxima instrução, lê a próxima instrução, executa a próxima instrução. Então, é mais ou menos isso aqui, certo? A CPU busca e a CPU executa. Tem um terceiro passo aqui no meio, certo? Um terceiro passo, que é o que a gente chama de decodifica. Decodifica. Então, a CPU faz três coisas: busca, decodifica e executa a instrução. Busca, decodifica e executa a instrução. A gente vai mergulhar mais nisso, viu? Não precisa se preocupar com isso agora, não. A gente vai falar sobre isso. Isso aqui é o que a gente chama de ciclo de instrução. Ciclo de instrução, tá? É o que a CPU faz o tempo todo. Milhões de vezes por segundo. A CPU faz isso milhões de vezes por segundo. Busca a próxima instrução, decodifica, que é entender, executa. Busca a próxima instrução, decodifica, executa. A CPU vive fazendo isso o tempo todo. Neste exato momento, enquanto você está assistindo a esse vídeo, a sua CPU está fazendo isso. Porque tu pensa, cada cor dessa que está se mexendo comigo, cada quadradinho colorido desse do vídeo, ele vai ser lido de alguma forma pela sua CPU como parte de uma instrução. Então a CPU está fazendo isso milhões de vezes a cada segundo, ok? Vamos lá. Mais uma informaçãozinha sobre memória, mais um tipo de memória, e aí vai permitir que a gente desenhe um gráfico mais completo sobre memória, ok? Vamos entender um gráfico completo sobre memória. Existe uma parte no seu computador chamada memória cache. O termo certo talvez fosse memória cachê, porque vem do francês. Mas a maioria já está acostumada a chamar de memória cache ou memória cache, simplesmente. Eu vou dar uma pausa aqui rapidinho, mas você não vai perceber, porque eu preciso tossir, porque minha garganta está incomodando. Espera um instantinho, você não vai perceber isso, tá? Bom, eu não disse que vocês não iam perceber, foi simples aqui. Eu parei quase um minuto aqui e você não percebeu. A gente teve que dar uma editada básica aqui. Beleza. Bom, memória cache é o quê? Memória cache também é conhecida como memória intermediária. A memória cache, ela fica posicionada entre a CPU e a memória principal. A gente viu que a CPU se comunica diretamente com a memória principal, não tem para onde correr. CPU se comunica diretamente com a memória principal. Ok? Mas existe uma memória intermediária que auxilia a CPU no seu trabalho, auxilia essa comunicação entre CPU e memória principal, certo? Vamos tirar a minha imagem para a gente poder riscar direitinho. Primeiro, existe uma memória, olha só, entre o processador, leia-se, entre a CPU e a memória RAM, leia-se, memória principal, certo? Então, existe alguém entre a CPU e a memória principal. Esse alguém é a memória cache, tá? A memória cache é fabricada hoje dentro do processador, ou seja, dentro do mesmo corpo que traz a CPU, certo? Então, dentro do mesmo corpo, lá o processador que a gente viu na foto, né? E a gente, inclusive, já conhece um modelo lá, o Core i7, a gente já viu no desenho. Dentro dele existe memória cache, certo? A memória cache, ela é muito mais rápida do que a memória principal. A memória cache, não esqueça disso, é muito mais rápida que a memória principal,
tá? Aí apareceu um termo aqui chamado RAM estática. Tenham calma que a gente vai falar sobre RAM estática daqui a pouco, tá? Olha só. Imagine que a nossa CPU, que está aqui, ó, CPU, quase que eu cometo uma besteira, né? A nossa CPU, ela, ou também chamada de UCP, Unidade Central de Processamento, ela vai buscar uma informação. A gente sabe que ela se comunica constantemente com a memória principal. Então ela vai lá, traz informações da memória principal, vai lá, guarda informações da memória principal. É uma comunicação de muitos amigos, de muitos anos de comunicação, né? Mas há que se lembrar, há que se envolver o seguinte: imagine que na memória principal existe uma letra A. Na memória principal está armazenada uma letra A, que a CPU precisa. Então a CPU vai ter que buscar essa letra A. Lembre-se, buscar. A CPU vai trazer essa letra A da memória principal. Mas a CPU ela não é boba nem nada, ela já faz o seguinte: olha, essa letra A talvez possa ser necessária daqui a pouco de novo, que eu vou ter que buscar aquela informação naquele endereço de novo. Então a CPU faz o seguinte: a CPU traz a letra A, mas faz uma cópia dessa letra A na memória cache. Então veja só. Aqui nós temos a memória principal, aqui nós temos a memória cache, aqui nós temos a CPU. Dessa vez eu não errei, certo? Olha só, a CPU podia muito bem trazer essa letra A direto para cá e dar destino para ela. Quer dizer, eu vou buscar a letra A por algum motivo. Eu vou buscar a letra A para usar num texto, eu vou buscar a letra A para usar no topo de uma janela, eu vou buscar a letra A para botar num vídeo, não importa, certo? A CPU precisa daquela letra A. Ela podia trazer a letra A direto para dentro de si, direto, eu vou puxar a letra A e vou tomar o destino que ela tem que ter. Eu vou decidir o que vou fazer com ela. Mas a CPU não faz isso. A CPU ela traz a letra A, cria uma cópia da letra A na memória cache e então toma a letra A e decide o que fazer com ela, o que era para ser originalmente feito. Aí você vai dizer: mas João, isso é burrice. Isso é burrice. Ela podia pegar a letra A, não ter o trabalho de guardar na cache, não ter esse trabalho deve gastar algum tempo, e então ele pegava a letra A e simplesmente pimba, usava a letra A onde deveria ser usada. Não podia fazer isso? Podia. Antigamente, quando não existia memória cache, era assim que era feito. Puxei, executei. Puxei, executei. Busquei. Agora, o que a CPU faz é buscar, guardar na cache quando acha que deve e então executar. Por quê? Você já deve ter respondido isso, né? Porque da próxima vez que ela precisar usar a letra A, ó, esse é um segundo exemplo. É um segundo exemplo. Da próxima vez que precisar usar a letra A CPU faz uma pergunta, assim, ó: ei, memória cache, você tem uma letra A? Aí a memória cache diz: tenho. Toma. Pronto. Foi necessário fazer isso aqui? Foi necessário trazer da memória principal? Não, não foi. E olha, pessoal, essa comunicação aqui entre CPU e cache é muito mais rápida do que essa comunicação aqui. Essa comunicação aqui é bem mais lenta. Em primeiro lugar, claro, porque a cache ela está dentro do processador, ou seja, a cache ela está dentro do próprio corpo onde se encontra a CPU, não é? Não precisa descer para a placa-mãe para se encontrar com a memória principal, não, porque você tem que lembra daquele caminho? Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui rapidinho. Vamos limpar aqui rapidinho, né, para desenhar. Aqui está a placa-mãe, aqui está o processador, o cérebro do computador, e aqui estão os pentes de memória RAM, né? Lembra que a memória RAM ela é fabricada em pequenas plaquinhas chamadas pentes. A memória principal é fabricada em pentes, certo? Como este aqui, de novo, que eu vou mostrar. Este aqui que eu já mostrei na aula passada. Aí vê só. Mas a cache está aqui, ó. A cache está aqui dentro do processador. E a nossa CPU, o centro nervoso, está aqui, certo? É muito mais rápido.
qualquer comunicação aqui dentro do que comunicações aqui que precisem passar pela placa-mãe e voltar pela placa-mãe para cá. É muito mais rápido, muito mais rápida a comunicação dentro do próprio processador. Então, você conclui que memória cache ela serve para aumentar a velocidade do processamento do seu computador, aumentar a velocidade do trabalho do seu computador, certo? Uma pergunta que pode cair em prova que é interessante. A memória cache, ela guarda o que exatamente? O que é guardado na memória cache? Na memória cache são guardados os dados e instruções, ou seja, as informações mais frequentemente usadas. Olha só, mais frequentemente usadas. Tá? É a CPU que decide isso. Não é você que decide o que vai entrar na cache, não sou eu que decido o que vai entrar na cache, não é o Windows que decide o que vai entrar na cache. Quem decide o que vai entrar na cache é a própria CPU. Então, se cair na prova também, olha, quem é que gerencia a cache? É responsabilidade do sistema operacional gerenciar a RAM e a cache? Não. Gerenciar o que entra na memória RAM, gerenciar a memória virtual, sim. Isso aí é o Windows que tem responsabilidade. Quem tem responsabilidade no que entra na RAM, quem tem responsabilidade do que entra na memória virtual, né? A gente já viu que a memória virtual, que é o recurso no HD, que cria uma ilusão de mais memória RAM. Quem tem responsabilidade por gerenciar isso é o Windows, é o sistema operacional, o programa que controla a sua máquina. Mas quem decide o que entra na cache, quem decide o que fica na cache, quem decide o que sai da cache e quando sai ou quanto tempo fica é a CPU, ok? É o cérebro do seu computador. Por isso que a cache tem esse nome, cachê, significa escondida. Nenhum programador sabe o que tem na cache, nenhum programador controla o que tem na cache. Quem controla o que tem na cache é a CPU, ok? Pronto. Outra coisa, vamos ver se tem slide para isso. Deixa eu limpar aqui. Né? Aqui nós temos um exemplo de memória cache, quer dizer, a memória cache ela fica dentro do próprio corpo do processador, enquanto que a memória principal ela fica fora. Tá aqui a memória principal. Toda vez que a CPU precisa falar com a memória principal, ela vai ter que falar por um barramento, ou seja, pela placa-mãe. Mas toda vez que a CPU quiser falar com a cache, fala internamente, não precisa se preocupar em pegar o caminho da placa-mãe, certo? Essa história de L1 e L2, nós vamos trabalhar ainda com essa história de L1 e L2 mais para frente, tá? Não se preocupe não, mas a explicação aqui é a seguinte. A memória cache ela tem normalmente 2 níveis, na maioria dos processadores hoje 3. Cache L1, chamada nível 1 ou primária, cache L2, chamada nível 2 ou secundária, certo? E a cache L3 já existe na maioria dos processadores, que é a cache terciária. A gente vai explicar mais adiante como é que a cache funciona nesse sentido, ok? L1, L2 e L3, sem muita preocupação. Mas o que importa, a função da cache, aumentar a velocidade do seu computador em procedimentos repetitivos, especialmente. A cache é sentida, a cache é sensível, você percebe a existência e o funcionamento da cache quando você realiza operações repetitivas, operações que você já fez, tipo abrir um mesmo programa. Você abriu o Excel, fez alguma coisa, fechou. Daqui a pouco você abre o Excel de novo, você percebe que a abertura do Excel pela segunda vez é muito mais rápida. É a cache trabalhando, ok? Outra pergunta. A memória cache é necessária para o funcionamento do computador? Não. Um computador não precisa ter cache. Se ele não tiver cache, ele vai trabalhar sempre na mesma velocidade nas operações repetitivas. Sempre. Certo? A cache dá uma colher de chá nas operações que se repetem. Mas é necessária a cache? Não. É imprescindível para o computador? Não. A cache pode ser dispensável, certo? Ela é dispensável. Vamos lá.
E aqui estão a definição do que é memória RAM estática e memória RAM dinâmica, que ficou mais cedo aí no slide anterior e eu não expliquei, vou explicar agora, certo? A diferença entre... A gente já sabe o que é memória RAM. RAM é uma memória que armazena informações através de pulsos elétricos. A RAM é uma memória volátil. Não importa o tipo da RAM. Falou que é memória RAM, você sabe que é volátil. Falou que é memória RAM, você sabe que é memória que perde conteúdo quando o computador é desligado. Ok? Sem problema. Vamos lá. Mas existem dois tipos de RAM. Na verdade, existem e existiram vários tipos de memória RAM. Mas dois principais que caem em prova, que dependem da fabricação, logo depende do tipo de peças usadas. Memória RAM estática e memória RAM dinâmica. Por incrível que pareça, a principal pegadinha disso é que a memória RAM estática é mais rápida. Não fui eu que batizei, não é culpa minha. Eu sei que a palavra estática significa parada e dinâmica significa em movimento. Mas a RAM estática é mais rápida. Logo, a RAM estática é mais cara. Logo, a RAM estática é mais rara. Ou seja, ela aparece em menos quantidade no seu computador, certo? Então, onde é que aparecem memória RAM estática, memória RAM dinâmica, onde é que aparecem? Primeiro, a memória principal, a memória de vídeo e a cache dos discos no HD são todas memórias RAM dinâmica. Não se preocupem que eu vou falar ainda sobre isso e isso aqui, ok? Vou falar sobre memória de vídeo, vou falar sobre cache nos discos. É tudo memória dinâmica. Elas aparecem no seu computador em grande quantidade. Certo? Grande quantidade. As memórias RAM estáticas, elas são mais caras. Ora, se elas são mais caras, elas aparecem em menor quantidade, elas são mais raras. Elas aparecem em uma quantidade bem menor no seu computador. A nossa memória cache, que a gente está estudando agora, e os registradores que nós vamos estudar mais adiante, eles são exemplos de memória RAM estática. Logo, você percebe que, você deduz que esses dois tipos de memória, essas duas funções de memória, elas são em menor quantidade, tá? Elas aparecem no seu computador em pequena quantidade. Não são memórias muito grandes, são memórias com capacidade pequena, ok? Então, resumidamente é o seguinte: memória RAM dinâmica é uma memória RAM mais comum. Logo, ela é mais barata, aparece mais vezes no seu computador, certo? A memória RAM dinâmica ela é usada especialmente, primordialmente na memória principal. Então, esses pentes de memória que você compra, esses chips de memória que aqui estão sem foco, mas que você compra por aí, eles são memória RAM dinâmica. Isso aqui é chip, esse negocinho preto aqui, esses quadradinhos pretos aqui, são chips de memória RAM dinâmica, certo? E outras atuações de memória RAM dinâmica a gente vai ver também, certo? E a memória RAM estática você encontra no que a gente chama de registradores, que nós ainda vamos conhecer, e na memória cache, que é essa memória intermediária que a gente acabou de conhecer, que vem dentro do processador, tá? No início da próxima aula a gente vai trabalhar um pouco de memória também, uma tabela e uma pirâmidezinha fácil de você memorizar, em quais são os principais tipos de memória que existem e seus tamanhos, para ficar fácil memorizar. Mas olha só, depois que a gente terminar essa parte básica de hardware, a gente vai voltar, ainda continuar, aula 7, é a última aula básica de hardware, vamos dizer, eu não sei, estou supondo. Aí a aula 8 já é a primeira aula de hardware intermediário e avançado, que vem um pouquinho mais de um nível um pouco maior, tá? Então não se preocupa, lembrando sempre que estas aulas aqui também estarão disponíveis no euvopassar.com.br, e lá no Eu Vou Passar, para os alunos VIP, para os alunos mensalistas, é possível baixar estas aulas, é possível copiá-las para dentro do seu computador, para você ter elas para sempre com você, ok? Então, até a próxima aula, se Deus quiser. Muito obrigado pela participação, pelo carinho, pelo empenho, e a gente se vê na próxima aula.